Oi, boa tarde, pessoal. Muito contente em estar aqui. Sou a Letícia Croft. Tô conseguindo compartilhar a minha apresentação? Isso, obrigada. Então, me descrevendo, né? Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos longos, lisos, óculos retangulares meio arredondados de armação roxa, atrás de mim um fundo claro com uma estante de livros desfocada. Então, eu estou aqui para falar para vocês hoje de alguns conceitos bioéticos em torno da inteligência artificial, impactos, benefícios e o projeto de lei atualmente em análise no Senado. Para começar, né, vamos começar pelo o que é a inteligência artificial. Essa daqui é a definição oficial na regulamentação que está em análise no Senado. Um sistema computacional com graus diferentes de autonomia que se utiliza de dados com o objetivo de produzir previsões, recomendações ou decisões que possam influenciar o ambiente virtual ou real. E é aí que está o ponto de preocupação. É um programa de computador, mas ele pode influenciar o mundo real com uma inteligência que pode até imitar a inteligência humana. Ela pode conversar com a gente, pode dar recomendações e, até certo ponto, tomar decisões. Mas não é um ser consciente, né? Apesar de até haver discussões que questionem isso, né? Algumas pessoas acham que a inteligência artificial já está tomando consciência, mas ainda não é um indivíduo independente que possa ser responsabilizado por suas ações. No entanto, as suas ações afetam a gente, às vezes podem até nos prejudicar. E é aí que surge a importância da discussão sobre a ética, no caso, a bioética, considerando os impactos que novas tecnologias podem trazer sobre a vida. A gente tem aqui a doutora Helenas Cunha, que ela fala, a doutora Helenas, que ela fala muito sobre o assunto, e ela cunha esse termo da bioética, da não presença. É uma nova entidade que inclui a inteligência artificial também, e ela chama de bioética da não presença, que seria uma entidade virtual que existe no mundo das ideias, que não é o indivíduo, que não existe, mas ela pode ter ações sobre o mundo e pode influenciar vidas. E aí a gente lida com ela como uma presença que não está lá, né? E tem conceitos de bioética que a gente tem que usar para ela especificamente. Essa discussão em sociedade é muito importante para a gente construir e impor limites saudáveis para o desenvolvimento de novas tecnologias. Mas isso é necessário? Você pode estar pensando, né? A gente precisa mesmo disso? Tem um filme bem antigo, né? E aí trazendo esse meio de brincadeira, né? De 1993, chamava O Fantasma da Máquina. Era um filme de suspense, ficção, e nele tinha um serial killer, que daí ele morria e a personalidade dele era carregada no computador. Aí tinha até um personagem lá todo aflito que gritava assim uma hora: não tem como matar uma pessoa com um computador. Tem como a gente matar uma pessoa com um computador? Será? E aí, como acontece muito frequentemente, a ficção vira realidade. Esse ano, em março, um homem belga em torno de 30 anos, casado, com 2 filhos, assim, lá na Bélgica, ele devia até ter uma vida boa, né? Ele se suicidou após 6 longas semanas conversando com um chatbot chamado Elisa. Aparentemente, ele estava convencido de que se ele se sacrificasse, ele podia ajudar a salvar o planeta do aquecimento global. E o chatbot incentivou ele. Não é uma história doida? Isso é um caso real, aconteceu de verdade, gente. A esposa não quis que o nome dele fosse divulgado. Mas é muito louco isso, né? E a gente tem todas essas preocupações atualmente com o aquecimento global, e nesse caso a pessoa foi até o ponto de se matar por isso, né? De tentar salvar o mundo. E o chatbot apoiou ele na decisão. Muito, muito louco isso. Nesse mesmo mês que aconteceu isso,
1.123 empreendedores, pesquisadores, acadêmicos famosos, incluindo o Elon Musk, o Steve Wozniak, o Yuval Noah Harari, o Yoshua Bengio, todo mundo conhece essas figuras, né? Eles assinaram uma carta aberta para os laboratórios de inteligência artificial, pedindo para frearem o desenvolvimento por pelo menos 6 meses. Segundo eles, esses laboratórios de pesquisa estão presos em uma corrida fora de controle para desenvolver e implementar mentes digitais poderosas que ninguém, nem mesmo seus criadores, podem entender, prever ou controlar com confiança. Eles declaram que a inteligência artificial vai mudar profundamente a trajetória da vida na Terra, que sua implementação deveria ser mais bem planejada, né? Avisam que as máquinas podem encher nossos canais de informações com propaganda, imagina. Se fosse tudo automatizado, robotizado. Ou eles podem tomar os empregos e tornar os humanos obsoletos. Esse é um dos grandes temores. Aí a gente tem aqui uma pesquisa do banco de investimento Goldman Sachs, divulgou um estudo que estimava que 300 milhões de empregos, período integral, seriam perdidos para a automação. Historicamente, com a modernização e automação, empregos sempre foram perdidos e novos empregos foram criados. Sempre aconteceu isso, historicamente, né? Mas o medo é que agora os empregos sejam perdidos muito mais rápido do que novos empregos possam ser criados. E pelos dados disponíveis em que a inteligência artificial atualmente é treinada, muitas vezes também o racismo estrutural é reforçado. No Brasil, a tecnologia de reconhecimento facial começou a ser testada em 2019. No primeiro ano, 184 pessoas foram presas com o uso dessa tecnologia, das quais 90% eram negras. Inclusive uma mulher negra inocente que foi presa no Rio de Janeiro após ser apontada pela inteligência artificial como foragida porque ela tinha 70% de semelhança com outra mulher que já estava presa. Se vocês assistirem aquele documentário Coded Bias, vocês provavelmente já devem ter até visto, né? Vocês vão ver a história de uma pesquisadora negra americana do MIT que verificou que os sistemas de inteligência artificial identificavam seus coleguinhas de pele branca, mas não reconheciam o rosto dela, negro, como sendo de um ser humano. Mas quando ela colocava uma máscara de plástico branca diante do rosto, os sistemas passavam a reconhecê-la como ser humano. Eu acho isso muito bizarro, até hoje, quando eu vejo isso. Ela também pesquisou os produtos de reconhecimento facial de 3 empresas, a IBM, Microsoft, Face++, e ela verificou que as imagens de homens brancos eram mais facilmente identificadas do que mulheres negras. Os grandes fabricantes de soluções de inteligência artificial estão nos países com maioria de pessoas brancas, né, que é a Europa e Estados Unidos. Mas as soluções que foram criadas por eles lá são rapidamente utilizadas por nós aqui, países abaixo da linha do Equador. Essas populações, elas podem ser afetadas pelos vieses desses algoritmos. Então a gente fala, né, que a gente também, além de tudo, a gente está sendo colonizado por meio da inteligência artificial. A doutora Ellen Nass, que eu citei anteriormente, que ela cunhou o termo da bioética da não presença, ela começou um projeto e uma plataforma para discutir justamente isso, a Decolonizai. Se vocês quiserem depois acessar o site, é decolonizai.com. Eu tentei abrir aqui, mas não consegui. Mas se vocês quiserem acessar lá depois, é o decolonizai.com. E vocês também devem ter visto a propaganda da Volkswagen, né? Onde trouxeram a Elis Regina de volta da morte. Quando eu vi, eu não sabia direito o que pensar, né? O que diria a própria Elis Regina? Eles estavam usando a imagem dela e fazendo ela fazer coisas. Será que ela iria querer fazer uma propaganda da Volkswagen? Eles basicamente aqui estão lançando um dilema ético pra gente. A morte pode deixar de existir.
É possível a gente reviver vozes e imagens das pessoas que já se foram. Então, a gente pode fazer o que a gente quiser com as pessoas que já morreram. Inclusive, o Conar abriu um processo ético contra a campanha. A Volkswagen disse que a utilização da imagem da Elis Regina na campanha foi combinada com a família dela. Mas o Conar, ele alega que a Elis Regina, que ela já é falecida, ela não tem como reivindicar o uso da própria imagem. E naquela época nem tinha como saber que uma coisa dessa seria possível, né? Ninguém nunca nem imaginou. Mas será que agora as pessoas vão começar a se preocupar com isso, né? Porque o direito de imagem, ele protege a personalidade física da pessoa, os traços pessoais, o corpo, atitudes, gestos, essas coisas. E o direito autoral, ele protege a obra criada pela pessoa. O que passa para os herdeiros, no caso, é só o direito autoral. O direito da imagem, não. Essas GANs, Generative Adversarial Networks, elas ameaçam nossa capacidade de distinguir fato de ficção. Essas novas ferramentas de inteligência artificial, elas oferecem a capacidade de gerar texto e imagens realistas, e cada vez mais vídeo e áudio, eles se preocupam bastante com as próximas eleições. Pensa se eles usarem isso, né? Especialistas dizem que existe o risco de espalharem informações falsas para enganar os eleitores. Com a divulgação de áudios e vídeos falsos às vésperas das eleições, imagina, eles poderiam até interferir no resultado e decidir um vencedor. E já houve casos do tipo relatados na Índia, que eles utilizaram para manipular os eleitores. Então, né, algoritmos não são seguros, né? A inteligência artificial precisa ser monitorada e testada. Da mesma maneira que medicamentos, por exemplo, têm efeitos colaterais. O primeiro teste de um algoritmo ou de um medicamento está relacionado à sua segurança. E a acessibilidade dessas ferramentas, né, elas estão super acessíveis, né? Qualquer um pode entrar lá e usar o chat GPT, mas isso apresenta risco, né? E além disso, ao mesmo tempo, a gente corre o risco de ser manipulado por megacorporações sem nem saber. A gente nem vai estar sabendo. E aí, bem-vindo ao faroeste da inteligência artificial. Estamos atualmente em um mundo sem regras. Não existe lei aqui ainda. E aí, assim, continuando nessa ideia, né, de regulamentação e leis, se a gente for pensar nos princípios clássicos da bioética, o que a inteligência artificial supostamente deveria seguir? Aí, começando pela autonomia. A inteligência artificial não deve manipular pessoas na tomada de decisão. Isso acontece? Ela não manipula? Eu acho que ela manipula. Eu acho que a inteligência artificial manipula a gente para comprar coisas, por exemplo. E tem o princípio da beneficência. A inteligência artificial pode e deve ser utilizada para benefício das pessoas. E isso ocorre bastante. Eles utilizam a inteligência artificial de várias maneiras para auxiliar as pessoas. Nesse caso, está ocorrendo. Aí tem o princípio da não maleficência. A inteligência artificial não pode ser utilizada para prejudicar as pessoas. Mas mesmo que não seja intencionalmente, já houveram alguns casos, né? Que nem como eu contei agora mesmo do homem belga que se suicidou conversando com o chatbot. Nunca foi a intenção de ninguém isso, mas aconteceu, né? E a justiça. A inteligência artificial deve ser utilizada para reduzir desigualdades e promover igualdade de acesso. Então, também a gente está falhando um pouco nessa parte da justiça, né? Que tem modelos, às vezes, racistas, que nem aquela história do reconhecimento facial que eu contei. Aí não tem como a gente afirmar que esses princípios estejam sendo seguidos, mas a questão é que a gente está trabalhando nisso. Estão todos correndo para regulamentar a inteligência artificial. É aí que entram os projetos de lei.
No Brasil também, eles começaram em 2019 e em 2022 o Senado criou uma comissão de juristas para estabelecer princípios, regras, diretrizes e fundamentos para regular o desenvolvimento e a aplicação da inteligência artificial no Brasil. Esse estudo já está nas mãos dos senadores e vai possibilitar a elaboração de um projeto de lei, e eles estão ouvindo especialistas nacionais e internacionais em audiências públicas, especialistas técnicos também. E o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, protocolou a PL 2338 em 2023 agora, em maio. E é um projeto de lei muito complexo, né? Ele deve demorar para ser concluído. Se vocês verem aqui, ele começou em 2019, só agora em 2023 está com mais força, mas eles acham que ele não vai ser concluído até 2025. A única proposta do tipo de regulação legislativa de inteligência artificial que existe hoje no mundo é a da Comissão Europeia. Ela tem mais de 100 páginas, vem de um processo de mais de 3 anos de discussão, e ainda vai dar pano para manga por um bom tempo. Existem também várias iniciativas nos Estados Unidos, na China, no Japão, sendo a principal preocupação inicial os direitos autorais. Nos Estados Unidos, na falta de regulação do governo, as grandes empresas de tecnologia, elas se voluntariaram para seguir regras gerais. A gente tem a Amazon, a Anthropic, a Google, a Inflection, a Meta, a Microsoft e a OpenAI, todas elas concordaram em se comprometer com o desenvolvimento responsável de inteligência artificial. E agora eu vou entrar em mais detalhes, falando desse projeto de lei específico para vocês conhecerem mais. Nessa regulamentação em análise atualmente, a comissão de juristas recomenda 12 princípios específicos. Entre eles, as aplicações de inteligência artificial precisam ter participação e supervisão humana, não discriminação, justiça, equidade, inclusão, transparência, explicabilidade, prestação de contas, responsabilização e auditibilidade. Eles defendem que esse projeto de lei traga regulações setoriais, feito por meio de artigos normativos editados pelos órgãos competentes. Para explicar o que isso quer dizer, por exemplo, o CNJ ele já tratou da regulação do uso ético da inteligência artificial dentro dos tribunais. Da mesma forma que a Anvisa, por exemplo, poderia regular o uso da inteligência artificial no setor de saúde. Aliás, o judiciário no Brasil é um dos setores judiciários mais modernos do mundo, né? Eles têm atualmente mais de 60 sistemas de inteligência artificial em uso. E falando mais da lei também, eles criaram algumas classificações de risco para as aplicações de inteligência artificial também, coisas que a gente precisa tomar cuidado, que seriam aplicações que envolvam controle de trânsito, a capacidade de endividamento das pessoas, sistemas biométricos de investigação, aplicações na área de saúde e veículos autônomos. E também, além disso, essas são de alto risco, a gente tem aplicações que seriam consideradas de risco excessivo, proibitivas, não deve ser feito. Seriam avaliação, classificação ou ranqueamento de pessoas com base no comportamento social ou em atributos da personalidade. Essa parte do risco excessivo, inclusive, está bem similar às regulamentações europeias. E a gente já tem alguns casos de aplicações desse tipo que deram errado. Por exemplo, a gente tem um modelo sexista de recrutamento da AWS. Era um modelo que eles colocaram em uso e só dava oportunidade para candidatos homens. Pelo histórico que o modelo foi treinado, que eles só tinham profissionais do sexo masculino contratados pela AWS. Aí o modelo já tirava qualquer chance de mulheres serem contratadas, eles descobriram.
Então, como eu digo, essas coisas nunca são intencional, eles só descobrem depois, né. Um outro caso também, teve um modelo de inteligência artificial no Reino Unido, que ele decidia para quais universidades cada estudante iria, com base no histórico escolar, mas aí eles descobriram que, na verdade, ele tinha um forte viés contra estudantes mais pobres. Eles também pararam de usar isso, né. E também tem um modelo de vigilância de segurança, de reconhecimento facial na China, que tinha um forte viés contra pessoas de uma etnia específica. São aplicações que não devem ser implementadas de jeito nenhum, proibitivas, né. Além dessas classificações de alto risco, risco excessivo e princípios, também foram colocadas sanções administrativas previstas pela comissão de juristas a quem não seguir a lei. Primeiro tem a advertência, né, em casos mais leves, e até evolui para multa de até 50 milhões por infração. E em caso de empresas, a multa vai até 2% do faturamento. No entanto, né, nessa regulamentação em análise atualmente no Senado, eles ainda não consideraram o uso das inteligências artificiais generativas, as GANs que criaram a propaganda da Elis Regina. Eles não consideraram isso no projeto de regulamentação, porque quando o trabalho dos juristas começou, ele começou antes da liberação do chat GPT. E eles não incluíram nem as tecnologias que eles utilizam para criar os deepfakes, ou até mesmo propriedade intelectual, não consideraram nada disso. Por isso ainda vai passar por muitas mudanças esse projeto de lei. E aí eu falei assim, um monte de coisa ruim, né? Muitos problemas que a inteligência artificial pode causar. Mas a inteligência artificial, ela pode também trazer muitos benefícios. Existem muitos projetos incríveis sendo desenvolvidos. Eu costumo olhar principalmente na área de saúde, que é do meu maior interesse, né? A gente tem, por exemplo, a Linda, para detecção de câncer de mama. Para auxiliar médicos na triagem, a Linda possui um sensor infravermelho que captura a imagem da mama. Com a inteligência artificial é feita uma análise da imagem que leva em conta mais de 5 milhões de informações para dar uma indicação se a imagem é suspeita de ser um tumor na mama ou não. E isso também ajuda bastante, porque às vezes algumas cidades não têm acesso a máquinas de mamografia, por exemplo. As filas, às vezes, também são muito longas, e isso agiliza uma detecção prévia de algum problema, e é muito interessante. A gente tem também o iDoc para tomografias. A Fleury usa inteligência artificial em tomografias para priorizar casos com diagnósticos graves. A tecnologia permite abreviar em até 15 minutos a detecção de achados críticos em exames de tomografia computadorizada de forma automatizada e em larga escala. Eles agilizam o processo quando é um caso grave, é muito bom isso, né? Ajudando a salvar vidas. E, recentemente, eu soube de um projeto super legal, desenvolvido pelo pessoal da ThoughtWorks India, o Pandora GAN. Ele utiliza, inclusive, a tecnologia das Generative AIs, e eles conseguiram replicar peptídeos antivirais com as mesmas propriedades dos peptídeos pré-selecionados, e com isso podendo acelerar o processo de descoberta de novos medicamentos. Um processo que normalmente pode levar até 12 anos. A inteligência artificial, ela está agilizando muitos processos e com isso ajudando a salvar vidas. E, para fechar, a inteligência artificial não vai resolver os problemas da sociedade, né? Ela é treinada em cima de todos os dados da sociedade. Como que ela vai resolver esses problemas todos com os dados que ela foi treinada em cima, né? E ela nem vai conseguir substituir a capacidade humana. Nem mesmo em programação e código. Apesar de que ela agiliza, né? Mas fizeram testes de pair coding com as inteligências artificiais e eles concluíram que, por enquanto, um par humano ainda era melhor, porque ele teria maior criatividade e capacidade em pensar em soluções diferentes. A inteligência artificial sempre vai dar as mesmas soluções, vai pesquisar os mesmos lugares.
ela fica meio presa na mesmice. Mas assim, por enquanto, né? Pode ser que evolua, está evoluindo numa escala bem rápida tudo isso, né? Mas então, a inteligência artificial não pode permitir discriminações e intolerância. Falando nisso, esse desenho aqui que eu estou mostrando, e alguns outros da apresentação, eles foram feitos pelo Midjourney. Aqui eu tinha pedido para desenhar para mim a personificação da inteligência artificial. E aí eu estava apresentando esse slide para uma pessoa e ela comentou: você reparou que é uma mulher branca? Aí eu me toquei, eu nem tinha pensado nisso, né? Eu só pensei, que bonito, né? Mas o Midjourney, ele provavelmente foi treinado com desenhos desse tipo de estética. Mas assim, e se o modelo tivesse sido treinado com arte indígena, por exemplo? Acho que teria saído algo muito diferente, não acha? E aí eu pensei, vou corrigir meu prompt. Eu especifiquei, eu falei que a personificação precisava ser de uma mulher indígena para ver o que saía, né? Aí você vê aqui, tem uma mulher branca, com os olhos fechados, né? Uns tons pálidos. Aí quando eu girei o novo prompt, ela abriu os olhos. E ficou tão mais cheia de vida, né? A gente tem que assumir um compromisso. Não podemos reproduzir o racismo ou injustiça que pode estar nos nossos bancos de dados. Na ciência de dados, inclusive, a gente tem a detecção e mitigação de vieses. A gente precisa prevenir, eliminar, proibir o uso de sistemas que possam ser utilizados para fins de distinção, exclusão, restrição ou preferência. E isso daí não é sobre a gente limitar a inovação, é apenas sobre ter consciência. A vida de uma pessoa é mais importante do que a inovação. É importante as empresas e colaboradores seguirem o desenvolvimento responsável para agregar valor à sociedade. É importante acompanhar esse projeto de lei que está em discussão no Senado, mandar pedidos para que ele se torne objeto de consulta pública, para que cada um possa contribuir com o seu olhar específico nesse projeto, que é tão importante para o desenvolvimento tecnológico no Brasil. Esse olhar multidisciplinar é essencial para atuarmos para diminuir a desigualdade e para que possamos usar a tecnologia ao máximo para acrescentar e não substituir, para nos auxiliar de forma ética e responsável, sempre focando no humano. Então, antes de utilizar uma inteligência artificial, para concluir, antes de utilizar uma inteligência artificial, sempre tente entender o que ela está fazendo por trás. Isso pode ajudar a evitar riscos e mudar tudo. Obrigada, pessoal.